Olá pessoal, mais uma vez estamos juntos, para lançarmos mais um vídeo. Tivemos alguns dias aí ausente, resolvendo alguns problemas pendentes, mas me trouxe a memória e a minha curiosidade. Eu queria falar nesta tarde, nesse vídeo, sobre a ceia do Senhor. Como algumas igrejas dizem, a Santa Ceia do Senhor. Esse texto está literalmente errado. E eu pegando a palavra de Yeshua e também pegando a ministração de Paulo em Coríntios, eu pude perceber que tem algo diferente e totalmente contra um conceito estabelecido pelo próprio Yeshua. Aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, ele traz algo assim muito interessante. Olha só o que ele diz. E quando comia, tomou Jesus o pão, abençoou, partiu-lhe e disse: tomai isto, que é o meu corpo. E a seguir Jesus um cálice, e tendo dado graça, deu aos seus discípulos, e todos beberam. Então ele disse: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novamente no reino de Deus. Perceba que ele ministra a última ceia em vida com os seus discípulos. E o que me chama a atenção é que quando Paulo vai ministrar lá em Coríntios, algo interessante, aqui no capítulo 11, no verso 17. Olha o que é que Paulo diz. Nisto, porém, que vos preserve, não vos louvo, porque vos ajuntai-vos não para o melhor, e sim para o pior. O que Paulo quer dizer com isto? Se era uma festa do amor, uma festa que era comemorada todos os anos, onde a sociedade de Corinto se reunia, bebiam e comiam o pão, e ali era chamada a festa do amor. E nós percebemos que esta festa não era a festa do amor, era uma festa pagã, porque o próprio Paulo ele se recusa a fazer parte dessa festa aqui no verso 17 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Isso é algo que é necessário que nós prestemos muita atenção, porque nós temos errado muito. Nós temos criado situações, temos feito coisas que não foram estabelecidas por Deus, que não foi criado por Deus, simplesmente usando a nossa sabedoria e a nossa visão, que ela é falha. Essa contradição paulina, ela traz um prejuízo para o reino de Deus, Eu acho interessante que as pessoas não percebem. Por exemplo, em Marcos 14 diz que os escribas, que os príncipes e os sacerdotes, eles não entendiam o mistério daquela ceia. Primeiro é bom enfatizar que o nome ceia vem de jantar. Há um jantar. E o que nós percebemos na igreja hoje é um pão feito por homem, pecador, cheio de fermento, por ímpios, e um vinho que não é vinho, é um suco de uva que amarga, que, enfim, estamos trocando a realidade para uma mentira. Porque a ceia dos judeus, essa ceia tipifica a saída do povo do Egito, como eles comemoravam, com pão, com vinho, com cordeiro, com a erva amarga. Eles comemoravam, que não é lícito para que o gentio pudesse comemorar, porque eles não passaram por esse processo, que é o processo da libertação do cativeiro egípcio. Mas eu quero andar um pouco a mais acima dessa questão
essa referência dessa festa, ela estava tão complicada que o próprio Paulo, ele rejeita. Mas depois ele teve que ir porque Paulo era pastor da igreja de Coríntios. E ele tinha que estar presente, né? Ele não poderia ficar fora. Como podemos trazer em memória? O que é que Paulo diz? Fazer isso em memória. A da memória é para aqueles que já morreram. Como eu entendo esse contexto, é que a igreja está comemorando a morte de Cristo. Enquanto a palavra diz que ele já ressuscitou, ele está vivo, ele não está morto. Paulo vai falar em Romanos que ele ressuscitou. Então, se nós deveríamos participar desta festa, não no sentido que ele estava morto, mas no sentido que ele está vivo e está no meio de nós. Então, você percebe que são coisas tão pequenas, mas tem um valor enorme na compreensão, no entendimento, na revelação e na administração. O que está acontecendo é que as pessoas estão mudando, estão trocando uma verdade para viver uma mentira. Né? Como muitos pastores, né, quando ministram em suas igrejas a Santa Ceia, eles usam método totalmente fora de contexto. Ninguém pode cear, só quem é da igreja, quem não é batizado não pode cear. Não existe isso biblicamente, porque esta festa que Paulo ministra diz que todos estavam ali bebendo e comendo e se alegrando e até tendo confusão entre eles. Então, de forma alguma, poderia ser uma ceia estabelecida pelo Eterno para que houvesse uma memória da vida e da caminhada que Jesus trouxe para o seu povo. Isso é muito interessante. Mas como nós poderíamos participar? Olha, na palavra que Paulo ministra sobre esta festa, é o que nós aprendemos. Só que Yeshua, quando ele usa essas palavras para os seus discípulos, ele também usa para os judeus. Nada do que ele está mencionando aqui no livro de Marcos serve para o gentio. O gentio aqui está fora de cogitação, porque eles não passaram pelo processo da libertação do Egito. Eles não estiveram lá no Egito. Então é interessante que nós podemos perceber que no verso 17 ele diz, Paulo se recusa, mas no 18 ele diz, haverá muita briga na igreja, haverá muita contenda. No 19 ele fala sobre uma manifestação de heresias, puras heresias, que é o que está acontecendo hoje. Como no verso 20 ele fala sobre a ceia como uma tradição, como um jantar, e hoje não existe esse jantar. Como também no verso 22 ele gostaria de fazer como se fosse uma peça, como se fosse a Páscoa. A Páscoa é para o judeu, a Páscoa não é para os gentios. Como também nós podemos entender no 23, Paulo não recebeu do Senhor. Paulo usou as palavras que Yeshua usou para os seus discípulos e ele trouxe essa palavra e implantou o meio deste povo, para que eles pudessem entender a diferença entre a ceia que o Senhor estabeleceu e aquela festa do amor que o povo estava ali cumprindo. Como no 24 ele vai dizer o seguinte, em memória. O morto não tem memória, memória tem ao vivo. Por isso que Jesus, ele não estava morto, mas sim estava vivo. Porque no verso 25 nós entendemos o quê? Vocês, quem são? Quem são eles? São os judeus. Yeshua era judeu, ele veio para os judeus, lutou por eles e morreu por eles. Como diz a própria palavra em João 15, ou Romanos 5, Romanos 11, nós fomos enxertados na videira verdadeira. Essa é uma realidade que nós precisamos aprender e cumprir a palavra. No verso 26, ele fala de vida dando glória. Né? Glória é aquilo que o Eterno estabeleceu para si mesmo. Em Romanos 6,9, o que nós entendemos, né? Ele diz que o Senhor já ressuscitou, ou seja, ele está vivo. Então, enquanto a igreja está preocupada em comemorar
né, a memória de um morto, eu prefiro comemorar a memória de um vivo, porque ele não está morto, ele ressuscitou. E ele ressuscitando nos deu vida e vida com abundância. Que esta palavra, querido, você possa refletir e pensar que essa heresia que a igreja protestante ela leva para o seu povo, visando o cristianismo católico, quando ele se refere à ceia deles, que é a mesma coisa. E também você olhando por outro lado, você vai perceber que esta ceia que Paulo está se referindo no capítulo 11 é a ceia do mitraísmo. É a ceia de Mitra, onde há o pão e onde há o vinho. A Eucaristia da Igreja Católica. Que o Eterno te abençoe. Pegue esse vídeo, compartilhe, faça dele uma inspiração para a sua vida espiritual. Que o Eterno Deus de Israel o abençoe ricamente. Shalom.